Quem grita é o Rio Grande do Sul. E é sobre o Rio Grande do Sul que a gente vai falar, é sobre prevenção a desastres que a gente vai falar, é sobre defesa civil que a gente vai falar, é sobre o Brasil imprevidente que a gente vai falar. A gente vai atualizar ao longo da programação, ao longo do Band News no meio do dia, as últimas notícias, tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Mas eu queria chamar a atenção para algumas informações que são importantes a gente ter sempre que a gente vai discutir o que está acontecendo hoje no Brasil. O Brasil criou em 2012 o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. 2012. O plano em 2024 não existe. 12 anos depois. Está sendo elaborado, está sendo tocado, existem documentos que já foram feitos em torno dele, alguns documentos importantes, mas o plano simplesmente não existe. Ou seja, não temos no Brasil um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, ainda que tenha sido criado em 2012. Tem sentido uma coisa dessa? Nós sabemos hoje quais são os municípios, e são cerca de 2.000 municípios, com risco de desastre. E olha que nessa lista, ou dessa lista, fazem parte 142 municípios do Rio Grande do Sul. Não a quantidade de municípios que foi atingida nessa tragédia que passou de 400. Claro que quando a gente fala de 400, a gente não está falando de 400 municípios destruídos completamente, que é o caso de Eldorado do Sul, por exemplo. São graus diferentes. Mas o Rio Grande do Sul entra com 142 municípios, Minas Gerais entra com 283 municípios e Santa Catarina com um número maior do que o Rio Grande do Sul, 207 municípios. Qual é o trabalho de gestão de risco e desastre feito nestes municípios? Nenhum. Simplesmente nenhum. E no ano passado? Nenhum. E no ano anterior? Nenhum. Qual é o volume de recursos que o Brasil gasta com esse segmento de defesa civil? 1,5 bilhão de reais previstos no Orçamento Geral da União. É tudo? Não. Tem os estados, tem municípios, mas o Brasil tem 1,5 bilhão de recursos reservados para prevenção de desastres. Quanto era 10 anos antes? 7. Então, a gente derrubou de 7 para 1,5 bi o volume de recursos reservados pela gestão federal, pelo governo federal, para prevenção de desastres. É razoável uma coisa dessa? Claro que não. Quando a gente analisa a composição dos desastres, a gente vai ver que quase metade decorre de seca. E 1/4 decorre de chuvas. Então, 75% dos desastres naturais do Brasil, aí depois tem incêndio e outros desastres, é seca e chuva, na proporção de 2:1. 2 episódios de seca para cada episódio de chuva. E, no entanto, a gente não tem um trabalho eficiente para enfrentar esse problema. Quando eu digo enfrentar, é prevenir, é mitigar, é responder e recuperar. Sabe quanto a gente gasta do total de despesas em prevenção? 3% de tudo que é reservado para o tema defesa civil e prevenção de desastres. Então, num país absolutamente imprevidente, com estados imprevidentes, governos municipais imprevidentes, quando acontece um desastre dessa natureza, ele tem o tamanho que a chuva decide. Ele tem o tamanho que a natureza impõe. Todo desastre tem o tamanho que a natureza impõe, menos aquilo que o ser humano fez para prevenir, mitigar, depois recuperar lá na frente. O grosso dos recursos para nós sempre vem na recuperação. Agora começa a sair os primeiros números
não digo confiáveis, mas os primeiros números que fazem algum sentido para a recuperação do estado do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite falou em 19 bilhões de reais. Claro que o 19 bilhões de reais que ele está falando não é para reconstruir todas as casas, todos os comércios, recuperar a agricultura, não. É para recuperar o estado do Rio Grande do Sul, para que a malha viária volte a funcionar, para que tenha um mínimo de infraestrutura, porque ruas foram embora, né? Ruas. Subiram ruas também. Ruas, estradas. Seria 19 bi. Mas, é evidente, tem o trabalho de recuperação ainda das casas. As pessoas vão ser financiadas, não vão ser financiadas, vão ter algum valor a fundo perdido. Então esse número ainda vai subir. Ou seja, a gente vai gastar 20, 30 bi de recursos, o estado do Rio Grande do Sul vai precisar desse recurso todo e vai ter que ter. Porque senão o estado fica um estado capenga, não tem condições, tem que voltar a ser o Rio Grande do Sul, tal como sempre foi. Mas olha só que loucura, olha só como o Brasil é descuidado. Então, temos excesso de chuva, temos falta de chuva. Santa Catarina e Rio Grande do Sul conheceram nos últimos anos estiagem e chuva. E faltam recursos, não porque eles não existem só, mas porque é um assunto que não é discutido, só é discutido dessa forma que a gente está vendo agora. O Brasil para, e tem que parar, para assistir um estado que simplesmente foi devastado por uma chuva sem precedentes, por um desastre sem precedentes. A história, o trabalho de recuperação, o trabalho de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul é um trabalho inédito, raro no mundo, fora da guerra. Raro no mundo. Não é comum de se ver. Vai, por comparação, por estudos, os especialistas ainda vão mergulhar muito para poder dimensionar, mas você tem poucos fenômenos mundiais de destruição dessa natureza. Por sorte, e pedindo desculpa para as famílias que perderam seus parentes, com o número de vítimas até reduzido, vítimas fatais, comparado a outros episódios, como aconteceu nas cidades serranas, no Rio de Janeiro, 2011, com 900 mortes, e terremotos e outros fenômenos naturais que o mundo conheceu. Mas a gente está debruçado sobre esse caso. E esse caso mostra, com uma clareza cristalina, o Brasil do jeito, o Brasil do improviso. Quando, até o episódio do Rio Grande do Sul, a gente discutia defesa civil? Quando? Quando a gente vê esse debate sendo travado? Não tem. Eu dizia aqui ontem, e queria frisar, outro dia a gente discutia a necessidade de fazer um investimento nas escolas para colocação de raio-x. Se fez um estudo sobre quantas escolas, quanto custaria fazer os raios-x para evitar a entrada de armas, de facas, para conter episódios de violência nas escolas. Esse assunto morreu simplesmente. Nós não fizemos nada, não colocamos raio-x em escola nenhuma. E o assunto desapareceu. Porque passou o momento, passou o debate, passou o calor, e a gente foi cuidar de outras coisas. E voltamos àquela discussão comezinha, pequena, das emendas, das verbinhas que os deputados e senadores colocam aqui e ali, das verbinhas que o governo federal libera, das discussões pequenas. Agora, projeto de país não tem, simplesmente não tem. E um projeto de país passa pelo Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é fundamental. É fundamental. É fundamental, mas a gente não discute ele com maturidade, com seriedade, com profundidade. Ele começou a ser discutido com mais intensidade. Mas de 2012, quando foi instituído para cá, nada aconteceu. E os governantes foram reduzindo o valor dedicado à defesa civil, à prevenção de desastres, que é uma loucura a gente ver isso acontecer. Aí, nessa hora, começam a surgir as desculpas. Não, o problema, a gente não tem verba por causa da dívida que os estados têm. O Rio Grande do Sul é um estado endividado,
Minas Gerais é um estado endividado, Rio de Janeiro é um estado endividado. Os 3 estados mais endividados da União, na comparação com a receita que eles têm, são, pela ordem, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. São os estados que beiram os 200%, ou seja, 2 anos de receita na forma de dívida. Rio de Janeiro, 188, Rio Grande do Sul, 185, Minas Gerais, 170. Depois vem São Paulo com 127 e os outros estados devem menos do que 1 ano de arrecadação. Mas há 4 estados que devem mais de 1 ano de arrecadação, sendo que o Rio Grande do Sul deve quase 2 anos de arrecadação, Rio de Janeiro também e Minas Gerais chegando perto. Sem discutir desastres, como é que essa dívida foi construída? Com base em quê? Como? Fruto de irresponsabilidade? Fruto de investimentos mal feitos? E os estados recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para não pagar. Rio de Janeiro fez isso, agora. Minas Gerais fez isso. Rio Grande do Sul fez isso em ocasiões anteriores e não porque tinha desastre. Agora, naturalmente, não faz sentido cobrar do Rio Grande do Sul que pague as prestações, porque todo o dinheiro tem que ser usado para a sociedade gaúcha. Não tem jeito que o número de mortos aumenta, o número de desabrigados é um número que muda e vai aumentar, as chuvas não pararam, a previsão de tempo ruim, de chuva, de clima frio está aí. Teve uma trégua, depois o Guaíba baixou um pouquinho, aí aumentou um pouquinho. Está tudo muito complicado e cheio. As coisas não se resolveram. E porque não se resolveram, fica difícil saber ainda o tamanho do desastre. Esse primeiro número do governador é uma estimativa, conta de papel de padaria. Conta de padaria. Chamando a atenção, então, portanto, para a imprevidência brasileira. A gente tem isso em todas as áreas. O melhor sistema de prevenção a problemas no Brasil é a educação, onde a gente é falho. O segundo melhor sistema de prevenção no Brasil é a saúde, onde a saúde preventiva é uma coisa secundária no Brasil. E aí a gente gasta fortunas e fortunas e fortunas no combate às doenças. A gente não tem um Ministério da Saúde, a gente tem um Ministério da Doença. A gente não tem um sistema de prevenção, a gente tem um sistema depois de busca da cura. Fazemos campanhas, mas elas são pontuais. Então a gente tem o mês da campanha da conscientização ao câncer, contra o câncer de mama, é um mês. Mas a gente não tem aquela recorrência, câncer de próstata, outras doenças graves. Então a gente fala das coisas nos momentos em que acontece um surto. A gente vive disso, a gente gosta de correr riscos, de viver perigosamente. E quando a conta vem salgada, e essa conta que a gente está vendo é das contas mais salgadas que a gente já viu, muitas famílias pagando com a vida de parentes, a gente vê a necessidade e a premência de se ter uma política pronta, não para as respostas, mas para a prevenção. Cada um dos municípios do Rio Grande do Sul, desta lista inicial de 140 e poucas cidades, deveria nesse momento, assim como as mineiras, as catarinenses, as de São Paulo, todas as cearenses, deveriam ter alguma coisa sendo feita, ainda que não para enfrentar uma crise do tamanho que foi essa crise. Mas a imprevidência nessa área e em outras áreas no Brasil é impressionante. A gente não sabe lidar com a ideia de prevenção. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.